observava como os meus pais se intrometiam nessa namoro. Meu pai já sempre teve aversão a esta condição que veio o inconsciente dela falou, né? Ela gritou. Eu tive que ir morar com os meus pais a contragosto temporariamente. Eu a abracei, acolhi essa atitude dela. Mãe, se você quiser saber do fulano, você manda mensagem para ele e pergunte. Viver em família é complicado. Lidar com temperamentos diferentes das pessoas é um desafio diário. E para mim, não foi diferente. Na história que eu vou trazer para você hoje, eu vou contar uma experiência que se passou comigo, quando a minha mãe me contou que eu era gay. Pois é. Então, fica aqui comigo que eu vou te contar essa história que, na época, nem eu acreditei. E para você que está chegando agora, eu sou o Luiz Sansão, psicanalista, e antes de começar essa história, eu vou pedir para você se inscrever no canal se for a sua primeira vez, ativa as notificações lá com um dedo no sininho, curte esse vídeo e se você conhece alguém que se interessa por esses assuntos de filosofia, psicanálise, saúde mental, encaminha este vídeo para essas pessoas e ajude a criar uma corrente aí de ajuda. Alguns anos atrás, eu era adolescente e meu irmão também. Eu já estava saindo, meu irmão ainda estava no período de adolescência. E ele tinha uma namorada. E eu observava como os meus pais se intrometiam nessa namorada. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito reservada, nunca fui de compartilhar detalhes da minha vida pessoal, principalmente da minha vida amorosa com ninguém. Fosse com amigos, principalmente com a minha família, com os meus pais. Meu pai já sempre teve aversão a esta condição, né? E a minha mãe, uma dependente emocional, que ia no mesmo barco que ele embarcasse, independente de qual fosse a opinião. Então, minha infância sempre foi passando, me vigiando, me autopoliciando, para que eu não desse muito na cara de que eu era quase que uma garota. Então, eu já cresci nesta situação de mais contido, mais reservado. Não que eu não vivesse a minha vida, obviamente que eu vivia, e muito. Mas eu não dividia isso com ninguém. E não me fazia falta. Eu sempre gostei de ter ali a minha vida mais reservada. Já o meu irmão tinha a namorada dele, levava ela lá em casa, minha mãe tratava muito bem, meu pai também, mas certo momento ficavam falando mal da menina. E sem motivo para isso. A gente tem uma diferença de 4 anos, então eu sou mais velho 4 anos que o meu irmão. Então, ele namorava esta menina e minha mãe e meu pai fizeram um escardalhaço até que meu irmão terminasse com esta menina. E aí ele terminou com esta garota e começou a namorar a melhor amiga dela. E ficou aí com essa melhor amiga dela por 20 anos, acredito. Quase 20 anos ficaram juntos aí, tiveram 2 filhos. E observando isso, voltando com a questão. E aí, observando isso, eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Os meus pais se intrometendo do jeito que se intrometem na vida do meu irmão, não quero isso pra minha vida. E aí, eu comecei a namorar, lá com os meus 25 anos, 26. Eu conheci uma pessoa e comecei a namorar. Então, ali eu passava os finais de semana junto, a gente viajava junto, a gente comprou o carro junto, fazia-se muitas coisas junto. E ele ia em casa, sim, ia em casa, mas não na condição de um companheiro ou de um namorado, e sim de um amigo, porque ele fez questão de conhecer minha família. Eu levei, apresentei, não foi uma experiência muito boa, porque meus pais sempre naqueles conflitos de relação disfuncional, ficavam discutindo na frente, queriam um querer ser mais do que o outro, e isso meio que passou-se uma vergonha, né? Enfim, então a gente foi convivendo e, obviamente, que eles não são idiota. Onde um estava, o outro estava também, então não é muito difícil de ligar os pontos, né? Mas ainda assim,
Ouvia algumas indiretas do meu pai, mas nunca nada assim explícito. Pela frente tratavam ele muito bem, para mim não me falavam nada, assim que viesse a desabonar. E eu também nem dava muita abertura para isso. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive os meus conceitos formados, a minha opinião com base naquilo que eu vejo, e não naquilo que eu ouço. Né? Então eu vejo você fazendo algo que não é condizente com aquilo que você fala, para mim o que você faz é o que vai contar e não o que você fala. E foi assim essa vivência minha durante quase 6 anos. E aí minha mãe, sempre nessa condição problemática de viver essa dependência emocional, eu numa fase da minha vida, eu conheci e me tornei amigo de uma psicanalista. Eu ainda não era psicanalista, mas tinha vontade de estudar cada vez mais a área da saúde mental. Estudava já, mas não psicanálise, eu estudava, lia livros, assistia documentários a respeito disso, entrevistas, essas coisas que um aspirante faz. E aí, fazendo amizade com esta psicanalista na época, ela acabou, eu perguntei se ela podia atender minha mãe, ela concordou em atender minha mãe, não cobrou nada da minha mãe por isso, e aí minha mãe tornou-se uma analisanda dela. Então toda semana minha mãe ia fazer a análise com ela e voltava cheia de coisas na cabeça, de elogios, e falava que estava adorando se tratar com ela e tudo. Que ótimo! Eu ainda morava com eles e aí eles decidiram que eles iam mudar de casa. Então, na época nós morávamos num bairro e minha mãe porque queria voltar para o bairro onde ela nasceu e cresceu, que era bem próximo onde o meu pai também nasceu e cresceu. Ambos os bairros em São Paulo, Zona Leste. E aí eu falei que eu não queria. Nós morávamos na Zona Leste, só que eles queriam ir para o bairro onde eles cresceram e nasceram. E como a gente já vivia 20 anos naquele bairro onde a gente morava, que era um bairro tranquilo, arborizado, não tinha violência, assalto, esses negócios, era pertinho do metrô, dava para ir caminhando até o metrô. E onde eles queriam morar, só Jesus na casa. E aí minha mãe gritou comigo, na época, e aí veio o inconsciente dela, falou, né? Ela gritou, eu quero morar perto das minhas irmãs, onde está a minha família. Vamos combinar que as irmãs dela nunca ligaram nem para ela. Não estão nem aí para a existência da minha mãe, porque ela já vem de uma família bem complicada, de 8 irmãos, que não vamos entrar nesse detalhe, mas enfim, e aí soltou, o inconsciente já veio, né? Eu quero morar perto da minha família, que é o resgate da criança que nunca cresceu. E quando ela me falou aquilo, doeu muito, na época, doeu. Mas eu decidi, não vou. Não quero ir, não vou. E pronto. Aí, não fui. Essa minha amiga psicanalista me chamou para ir morar com ela, separou... ela morava num apartamento em 3 quartos, no centro de São Paulo. Aí um quarto era dela, o outro ela atendia e o outro estava vazio. Aí no quarto que estava vazio, ela arrumou e me ofereceu para eu ir lá morar com ela, dividir as despesas e tudo. E aí eu fiquei super feliz e fui morar. Mas não durou muito. Não durou 6 meses. E aí ela decidiu que ela ia casar com um namorado que ela tinha. E a filhinha desse namorado ia vir morar com eles e automaticamente iria ocupar o quarto onde eu estava. Eu encarei isso numa boa e tive que ir morar com os meus pais a contragosto temporariamente. Tá bem, fui morar. Aí meu pai fez um rebuliço, que é uma outra história que eu vou contar depois. Fez um rebuliço inteiro, ele brigou comigo, me pôs pra fora de casa. Aí eu fui morar com o meu ex, que na época ouviu toda a confusão, me ligou, meu pai estava gritando lá comigo, que eu não estava discutindo com ele que estava discutindo comigo porque ele discutia sozinho, e eu não respondia.
E aí ele gritou, falou que eu tinha até, não sei, até uma semana para sair de casa, para arrumar minhas coisas e ir embora, porque ele queria dinheiro e eu não falei que eu não ia dar dinheiro. Não estava tendo nem para mim para dar dinheiro, mas um filho, né, na minha condição não servia, mas o dinheiro do filho serviria. Ok. Pois aí o que eu fiz? Meu ex me ligou, aí ele tava nessa discussão toda, aí ele ficou ouvindo a discussão toda e falou assim, pera aí que eu vou aí te buscar. Falei, não precisa vir agora me buscar. Ele falou assim, então você vai vir aqui morar comigo. Ele morava com a tia dele, na Zona Norte. E aí ele falou com a tia dele concordou, era uma casa bem grande. E aí, isso aconteceu, acho que foi no final de semana, e também nem quero saber quando é que foi. Aí eu arrumei minhas coisas, e quando foi numa quinta-feira, eu lembro porque era meu dia de folga que eu pedi esse dia de folga, para exatamente fazer essa mudança, e aí eu me mudei. Arrumei minhas coisas, numas caixas, e coloquei tudo dentro do nosso carro, e definitivamente mudei. E aí comecei a conviver com o meu ex na casa dele. É outra história também, que essa eu vou contar depois. De vez em quando, eu ia visitar a minha mãe quando meu pai não estava. Então, quando era meu dia de folga, eu fazia esse sacrifício de voltar naquele bairro que eu detesto e visitar a minha mãe. Eu trabalhava em shopping, eu era vendedor de loja. E aí, quando tinha dia de folga de semana, eu ia à tarde visitar a minha mãe, que eu sabia que meu pai não estava em casa. Para não ter que encontrar com ele e ter aquela situação constrangedora, não por ele, mas pela minha mãe ficar passando esse tipo de situação, porque eu preferia evitar. Minha presença não era bem-vinda, mas eu ia pela minha mãe. Bom, então minha mãe ficava com uns bilhetes na geladeira e eu observei aquilo. E esses bilhetes eram resultado da terapia dela com esta minha amiga. E aí, um desses bilhetes, eu li lá que ela tinha umas frases afirmativas, não me recordo agora, de dizer algo para o meu pai. Aí eu li as frases em voz alta. Aí ela me falou, porque ela falou o nome da psicanalista, falou que eu tenho que fazer lá isso. E eu tô fazendo, tô tentando fazer. Guardei aquilo, fiquei quieto. Aí nós sentamos na mesa para almoçar. Ela fez o almoço. Aí ela sentou numa ponta da mesa e eu estava na outra. Então ela estava ali perto da porta e eu estava mais perto da janela. E nós estávamos conversando. Aí, não lembro o que foi assunto que a gente falou, que ela falou, não, porque a fulana, a psicanalista, falou que eu tenho que falar isso pro seu pai, que eu não posso aceitar isso. Aí eu, com a linguiça na boca, falei, mãe, você não deve dizer as coisas porque a fulana disse que é. Você tem que dizer as coisas porque agora eu compreendo que há isto e aquilo. E não de ficar repetindo o que a psicanalista disse para você. O ponto de vista dela, a amarração do ponto de vista dela, é um ponto de vista dela. O ponto de vista seu é outro. O que ela vai te passar tenha carregado conhecimentos de estudos, da vida, das vivências de vida dela, de viagens, de experiências, e, enfim, culturais. E o seu é de outra, que é as suas vivências, seus traumas, sua infância, suas viagens que nunca fez, enfim, tudo isso. Então, quando você se refere a algo que você quer dizer ao outro, no caso que você quer dizer para o meu pai,
Você deve dizer que agora eu estou clara, ou que agora eu vejo essas coisas, e não ficar colocando sempre o outro como um backup da situação e tirando a minha responsabilidade de dizer, de fazer ou de pensar. O que ainda hoje acontece. Bem menos do que naquela época, mas ainda assim acontece. Então, o dizer, isto é porque a fulana me disse, você é isto porque ela me disse que você é. Não. Então você tem que dizer, ou se você se sentir vontade no seu coração de dizer algo, diga porque você chegou a esta conclusão. Porque hoje eu entendo que é isso, isso e aquilo. Bom, disso, ela ficou olhando assim pra mim. Aí o que ela fez? Ela suspirou. Ai, filho. Aí ela levantou e veio falando até mim, né? Ela falou assim, ai, filho, você é tão inteligente, você fala de uma maneira tão bonita, tão esclarecedora. E aí ela já começou a chorar. E aí ela veio até mim, me abraçou. Aí eu levantei, né? Aí ela me abraçou. E aí ela falou assim, a mãe te ama do jeito que você é. Ela falou com essas palavras. Me abraçando, me beijando e chorando. A mãe te ama do jeito que você é e a mãe te aceita, você e falou o nome dele. Bom, ela não precisou falar mais nada. Ali, ela já me disse, né, eu sei que você é, né, e tá tudo bem. Eu gosto de você do jeito que você é. E aí, eu a abracei, acolhi essa atitude dela, né, fiquei bem surpreso, nem acreditei que aquilo fosse partir da minha mãe, mas depois eu fiquei pensando, bom, provavelmente isso já foi tema de alguma das sessões de terapia dela. Porque para ela ter falado com estas palavras, a mãe te aceita do jeito que você é, não era coisa dela. Então ela já deveria estar ensaiando esse discurso, esperando uma oportunidade para me dizer. Passado isso, nós não comentamos, não entramos mais neste assunto, eu não falei mais nada, ela também não comentou mais nada. Tempos depois, meses depois eu me separei desta pessoa aí, fui viver minha vida e não comentamos mais nada a respeito disso. Passaram-se alguns anos, uns 3 anos depois, mais ou menos, disso ter acontecido, a gente conversando por telefone, porque a gente já estava morando bem longe, e aí faz muito tempo que a gente não se vê, aí ela me pergunta, no caso, ai, como é que você está, meu filho? Você não está assim conhecendo ninguém? Você não está namorando? Você não está conhecendo ninguém? Você está namorando? Aí eu falei, não, mãe. Eu estou conhecendo sim. Ela falou, mas está na hora de você arrumar um namorado. Bom, eu já estava conhecendo alguém nesta época, que eu não vou contar agora também, isso vai ser algo para um outro vídeo. E essa foi a última vez que minha mãe me perguntou também de relacionamento. Foi porque depois disso, como essa relação foi também outra relação bem abusiva, e terminou, já tem quase 3 anos que isso aconteceu, que o término aconteceu, e aí ela vivia perguntando dele, mesmo que a gente não estivesse mais junto, nem querendo saber um do outro. E ela ainda ficava me perguntando, aí eu tive que falar pra ela, mãe, se você quiser saber do fulano, você manda mensagem pra ele e pergunte. Eu não quero que você fique me lembrando de determinados nomes que já se passaram pela minha vida. Não que eu tenha rancor, raiva ou ressentimento por essas pessoas, não. Mas eu acho que a vida anda pra frente,
né? A gente não tem que ficar parado lembrando de pessoas que não nos fizeram bem. Elas não nos fizeram bem, elas não serviram para nada de bom, não acrescentarem nada de bom, só de ruim. Então isso que a gente aprende com pessoas que passam na nossa vida e deixam aí um rastro de coisas ruins, nos ensina a querer ser bom. Ou deveria. Então, para mim, eu não quero ficar lembrando dessas pessoas. Tudo que eu já convivi com eles ficou no passado. Eu quero olhar para frente, eu quero viver experiências novas, eu quero viver uma vida de paz, de tranquilidade, conhecendo pessoas que acrescentem em alguma coisa, conhecendo pessoas que façam, que estão destinadas a fazer o bem para o outro e não que fiquem fazendo inferno na vida dos outros. Então, eu tive que falar de uma maneira bem firme com ela. Falei, olha, você não me fala mais. Não fique me mandando mensagens ou me mandando áudio perguntando dos fulano. Se você quiser saber sobre ele, você tem um telefone dele, você mande mensagem para ele e pergunte como é que ele está. Eu não vou ser intermediário de ninguém, eu não sei onde ele está, não sei onde ele mora, não quero saber onde ele está, onde ele mora, se está bem, se está mal, não me importa. A minha vida não é baseada em passado, a minha vida é o que eu vivo hoje. Então eu estou olhando para frente, não estou olhando para o passado. Depois disso, minha mãe nunca mais me perguntou absolutamente nada. E eu também não comento mais a respeito de nada. Lição aprendida. Continuo não compartilhando detalhes da minha vida, ainda que minha mãe saiba, ainda que minha mãe, que hoje a gente já converse mais claro sobre isto, né? Apesar que hoje eu já falo para minha mãe coisas, né? E às vezes ela comenta coisas e afirma que me ama do jeito que eu sou e tudo, mas a gente não entra mais em detalhes porque eu não passo desta linha permissível. Porque se eu permitir abrir a fresta da porteira, eu sei que vai passar um boi inteiro. Então, eu deixo ali, não permito que invada demais a minha intimidade, a minha vida pessoal, porque se eu permitir, eu sei que vai ali tripudiar em cima e eu não estou afim disso. Essa experiência que eu vivi, ela serve para você também. Porque veja só, se você convive com pessoas que se intrometem demais na sua vida, e isso não serve só para o campo de relacionamentos afetivos, não. Isso serve para campos de relacionamentos interpessoais, relacionamentos profissionais também. Então serve para todas as áreas. Então se você convive com alguém que tem esse tipo de hábito de ficar se intrometendo, dando palpite, criticando, fazendo esse tipo de pressão que te desestabilize emocionalmente, para de levar informações para essas pessoas. Não dê a essas pessoas o combustível que elas precisam. Qual é o combustível que elas precisam? Informação. Se elas não torcem por você, se elas não seguram sua mão na hora que você precisa, se elas não vibram com a sua felicidade, elas não têm que saber das suas batalhas. Dito isso, comece a exercitar. Ai, mas eu não consigo. Você consegue. Você consegue. Segura um pouco a língua, põe outras coisas na sua cabeça, distrai a sua atenção, deixe um pouco o telefone de lado, leia um livro, caminhe na rua, veja pessoas, caminhe num parque, caminhe descalço na terra. Isso muda a sua energia, porque a terra absorve o contato com a natureza, ele refresca a mente. E isso vai te ajudar a você descarregar um pouco dessa pressão que fica acumulada. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com alguém que pode gostar dessa história. Mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para as notificações, curta o vídeo para aumentar o engajamento. E se você também se interessar, acesse as playlists com várias séries criadas por mim, que vai te ajudar no entendimento do eu, da mente. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!